Oi, crianças, boa tarde. Tudo bem com vocês? Muito bem. A aula nossa hoje é de ciências e eu gostaria que vocês abrissem lá na página 145, aqui, ó. Página 145, contando o tempo, ok? A alternância entre o dia e a noite determinou uma unidade de medida de tempo, o dia. A alternância entre as fases da Lua determinou o quê? O mês. E como consequência, o movimento da Terra em torno do Sol determinou o ano, né? Essas unidades de medida deram então origem ao quê? Ao calendário, né? O calendário resultou da necessidade de organizar e contar cronologicamente os dias e registrar e comemorar datas fixas. Em geral, os calendários se baseiam nos ciclos do Sol ou da Lua, ou nos dois ciclos, né? Ao observar o movimento aparente dos astros e o curso de alguns fenômenos da natureza, verificou que esses eventos se repetem com regularidade, ou seja, em um mesmo intervalo de tempo, né? Nós já sabemos que o Sol, né, é o astro ali, né? E ele, a Terra que gira, já sabemos, né? Da sombra, tudo, né? E a Lua? E essas fases da Lua? Vamos ver um pouquinho das fases da Lua? Aqui nós iremos entender, né, os movimentos principais da Lua, tá? Os 3 movimentos principais da Lua, certo? A Lua, ela realiza 3 movimentos principais, ou seja, a rotação, que é em torno, né, de si mesmo, revolução, que é em torno da Terra, e translação em torno do Sol. Esses três movimentos, eles determinam cada uma das 4 fases da Lua, né? Primeiro, qual é o primeiro, né? A rotação, que ela gira em torno, né, do seu próprio eixo. A revolução, ela faz o giro em torno da Terra. E a translação em torno do Sol. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Ok? Vamos lá. Nós temos aqui ela girando, né? Que é a rotação, revolução e a translação. E para dar a volta, né, em torno do próprio eixo, a Lua demora o quê? 28 dias. Olha lá, ó. 28 dias ela demora. Durante esse período, ela completa, ela dá uma volta completa em torno da Terra. Por isso, e aí o que acontece? Ela dá a volta, né, completa, né, em torno da Terra. E por isso a parte da superfície da Lua voltada para a Terra é sempre a mesma. Observem ali, ó, tem um pontinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo, ó. É sempre a mesma. Se a Lua não fizesse essa rotação, ou seja, se ela não girasse em torno do seu próprio eixo, enxergaríamos todas as suas fases, né? Fases, perdão. A posição que ela ocupa em relação à Terra e o Sol determina o que a gente chama de fases da Lua. Então, essa posição que ela entre o Sol. Peraí. Essa posição entre a Terra e o Sol, que o Sol pega entre a Lua, né, e o Sol,
que a gente, né, determina essas fases da lua. Quando a lua ela se encontra, deixa eu arrumar aqui para vocês. Pega um pouquinho de reflexo, né? Mas não tem problema não, tá? Quando a lua ela se encontra entre a Terra e o Sol, nós não conseguimos enxergar a sua parte iluminada. Fica toda escura, né? Essa é a fase que a gente conhece como lua nova. Então, quando ela tá toda escura, é a lua nova. Conforme o tempo vai passando, a lua se movimenta. E aí é possível, né, enxergar o quê? Da Terra uma pequena parte iluminada, que começa a crescer gradualmente, passo a passo. Aí vai crescendo. E aí, 7 dias depois, nós temos o quê? O início da lua crescente. Nos próximos 7 dias, a cada 7 dias, né? A porção iluminada continua crescendo, vai crescendo, né? Até atingir a parte inteira, quando chega na lua cheia. E aí ela toda é iluminada aqui, ó. Depois a lua começa a diminuir, aí começa a caracterizar a fase da lua minguante, né? Então vai diminuindo e o ciclo se completa, né? Quando não avistamos, quando a gente não consegue mais avistar nenhuma parte iluminada já, ó. Tá vendo? Tudo escuro. Não tem mais nenhuma parte iluminada. E aí começa a fase nova novamente. Começa a fase, a lua nova, né? E aí começa o ciclo e é onde o ciclo vai se renovando novamente. Nova, crescente, cheia e minguante, ok? Eu acredito que vocês tenham conseguido enxergar, apesar do reflexo que pega. Mas tudo bem. Calendário lunar. Vamos falar um pouquinho. Eu já mandei para vocês sobre isso aqui. Vocês têm alguns calendários lá, né? Calendário lunar tem como referência o ciclo de quem? Da lua. Foi o ciclo que eu acabei de mostrar para vocês, que tem 4 fases e cada uma delas tem um período de 7 dias, né? Foram criados com os meses com base nessa periodicidade, e esse evento astronômico foi uma referência para os povos do passado marcarem a passagem do tempo. Então, a partir da lua, eles marcavam, né? Agora é lua nova, agora eles iam observando como a lua ia ficando, né? Acredita-se que há mais de 5 anos, os sumérios, povo da Mesopotâmia, já tinha inventado o calendário com base no ciclo lunar, que era composto do quê? 12 meses lunares com 29 ou 30 dias, somando 354 dias no ano, com cada mês começando na lua nova, né? Aquela que nós não... é a lua quando a gente não enxerga a parte iluminada, né? Aqui nós temos uma pintura rupestre representando o ciclo lunar. E aí nós vamos para o calendário, né, gregoriano. Lembra que eu já falei para vocês do calendário gregoriano? E esse aqui corresponde ao ano de 1441, 1442 do calendário islâmico, né? O ano de 2020 do calendário gregoriano, do nosso aqui, corresponde ao 1441, 1442 do islâmico, né? O calendário islâmico é lunar e pode ser chamado também pelo nome de Hégira. Nesse calendário há 354 dias ou 355 dias, que a gente divide em quê? 12 meses com 29 ou 30 dias. Os muçulmanos ortodoxos celebram datas religiosas e festivas de acordo com o calendário islâmico, entre eles o mês de Ramadã ou Ano Novo Islâmico. E o solar é aquele que se baseia no ciclo do Sol, 365 dias. Calendário solar
criado pelos egípcios, foi um dos mais difíceis a ser estudado. Ele tinha 365 dias divididos em 12 meses, sendo cada mês composto de 30 dias, né? Cada mês dele ali composto de 30 dias ao fim do ano. Mais de 5 dias eram acrescentados, por isso não havia ano bissexto. As estações do ano também eram denominadas inundação, inverno e verão. No calendário juliano é o solar, né? E foi composto por Sosígenes, astrônomo de Alexandria, e implementado por Júlio César, 45 a.C. Usado pelas igrejas e por países cristãos até o século XVI. Esse calendário aqui, ele foi criado porque as festas em comemoração às flores aconteciam quando? No inverno, né? Mas deveriam acontecer quando? Em março, que foi na época em que era o primeiro mês do ano. Assim, Sosígenes sugeriu ao imperador Júlio César que os meses januários e februários fossem os primeiros do ano e que criassem os meses decemembres e novembro e dezembro para serem últimos do ano, né? Esse calendário ainda é usado por algumas igrejas ortodoxas, entre elas a igreja russa. Em comparação ao calendário gregoriano, ele está 13 dias atrás do gregoriano. Não lembro se eu coloquei essa informação para vocês lá, mas eu anexo novamente, tá? E o calendário gregoriano é aquele que foi criado pelo Papa Gregório Papa Gregório 13, fevereiro de 1582. O marco inicial é o nascimento de Jesus Cristo. Ele é usado pela maioria dos países, inclusive por nós aqui, né? Foi adaptado para que coincidisse com o ano solar, ou seja, com o tempo de translação da Terra ao redor do Sol, que tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. 365 dias e 6 horas, né? Que a gente sempre arredonda. Calendário lunisolar é aquele que se baseia tanto no ciclo do Sol quanto no da Lua. E são apresentados alguns exemplos de calendários aqui, ó. Quer ver? Nós temos o chinês, que é aquele calendário que combina com o ciclo solar, os ciclos lunares, sendo considerado o registro cronológico mais antigo da história. Ele se inicia entre janeiro e fevereiro, novo ano chinês. Além de contar o tempo em anos, também conta em ciclos. A cada 12 anos completa-se um ciclo, no qual cada ano recebe o nome de um dos 12 animais, né? Que são rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco. O calendário judaico, que foi criado há mais de 3.000 anos, né? O calendário é também um calendário lunisolar, que tem como base os movimentos da lua e do sol. Dessa forma, os meses são contados de acordo com os ciclos lunares e os anos são contabilizados conforme os ciclos solares. Assim, os anos podem ter de 12 ou 13 meses. O ano de 2020 gregoriano, que é o nosso, corresponde a 5.780, 5.781 do calendário judaico. Esse calendário é usado pelos judeus para datas festivas e religiosas. Então, o nosso calendário de 2020, no deles é 5.780, 5.781. E ainda há outros calendários que tinham como referência eventos importantes para o seu povo ou que derivaram de calendários já existentes. O calendário maia, o Juche e o
etíope são alguns exemplos desses calendários, ok? Sobre a lua, responda a seguir. Quais são as fases da lua? Quais são as fases que nós temos da lua? Eu falei para vocês lá no início. Lembram? Crescente. Vamos pela nova, né? Lua nova. Crescente. Cheia. E minguante. Acho que não tá na ordem que eu falei para vocês, mas é isso aí. Porque não é possível observar a fase nova da lua aqui na Terra. Por quê? Porque ela está na direção do Sol, né? E a sua face, ela está voltada para a Terra, que não está iluminada. É a fase em que não enxergamos, vamos colocar assim, tá? Não enxergamos a parte iluminada da lua. Que fica aquela parte, né? Ela fica na mesma direção do sol ali, então assim, não tem aquela parte iluminada, né? Então, por isso que é a lua nova. Leia o texto a seguir e complete-o corretamente com as palavras do quadro. A lua é o satélite natural da Terra. Por não ser uma estrela, ela não tem luz, né? Ela não tem luz própria. E a luz que vemos nela é o reflexo de quem? Do Sol. Dependendo da posição da Lua em relação à Terra e ao Sol, é possível ver a Lua em fases diferentes, certo? No calendário a seguir, assinale os dias que marcam as mudanças de fase da Lua. Ao lado de cada dia, faça um desenho da Lua na fase em que ela se encontra, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos independência, início da primavera, dia 2 é cheia, dia 10, minguante, 17, nova e 23, cheia. Então, duas cheias aqui. Continuando. Por que você entende, o que você entende de calendário? Qual é a importância dele na vida das pessoas, né? Digamos que isso aqui vai ser pessoal, né? Então, para quê? Para contagem de tempo, registro de eventos, né? Observe a imagem a seguir, que representa a ocorrência das estações do ano ou estações climáticas, né? Lembra do equinócio, solstício, né? Letra A. Quais são as estações do ano? Quais são as estações do ano que nós temos? Primavera, verão, outono e inverno. Considerando o hemisfério sul, em que momento do ano elas ocorrem? Indique-as corretamente na imagem. Então, vocês irão escrever aqui, ó. Aqui nós temos o que? O outono, né? Outono. E aqui? Verão.
contrário do verão, inverno e primavera. Ó, solstício, solstício, equinócio, equinócio, ok? Por isso, verão, inverno, outono e primavera. A imagem também mostra, a letra C aqui, os motivos da ocorrência da estação do ano, né? Quais são eles? Aqui. As estações do ano, elas resultam, vamos colocar aqui, ó, resultam do movimento de translação, dá pra ver minha mão, né? Opa, aqui é um A, tá? De translação da Terra ao redor do Sol. E da inclinação, lembra da inclinação? Do eixo da Terra em relação, lembrando que vocês têm um trabalhinho, né? Sobre os movimentos, né, da Terra. Translação, rotação, né? E as estações lá. Por que das estações, né? Então, aqui. Resultam do movimento de translação da Terra ao redor do Sol e da inclinação do eixo da Terra em relação à sua rota em torno de quem? Do Sol. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido sobre, né, os calendários, já mandei, mas sobre essas fases da Lua, né? Qualquer coisa, estou à disposição. Beijos, beijos, beijos.